todos. É com grande alegria que vem abrir as nossas reuniões a nossa reunião de hoje, pedindo para os nossos mentores, os mentores espirituais desse trabalho, para que nos envolvam com seu manto de luz, de amor, para que tenhamos a possibilidade de fazer todas as trocas que precisamos fazer neste momento nas nossas vidas, que possamos aumentar o padrão vibratório do nosso ser, para poder irradiar luz em todos os lugares pelos quais passamos. Que durante essa noite possamos mentalizar todos os nossos entes queridos, os nossos familiares, todos aqueles que sabemos que estão necessitando de uma oração, e que todos eles se conectem a esse círculo de luz que se faz de casa em casa. Que as nossas casas se liguem numa grande e forte conexão junto com a espiritualidade maior, para sentirmos a inspiração que chega do alto, mas fundamentalmente também permitirmos que todo esse trabalho da espiritualidade possa ser levado nesses lares para essas pessoas que tanto necessitam. Vamos então, a partir desse instante, nos conectarmos, pensarmos nessas pessoas que desejamos que queiram também ser beneficiadas com essa oração de encontro de almas que estão dispostas a trabalhar. Para isso, se dedicam, se colocam à disposição ao plano maior, para que ele possa usufruir dessa energia que nos cerca, para levar a essas pessoas que necessitam de amparo e um pouco de luz em seus lares, em suas vidas. E que cada um de nós possa ser instrumento desse trabalho. É assim, Pai. Essa tranquilidade, nessa paz que traz até nós nesse instante, que nós vamos pedindo a permissão de abrirmos os trabalhos desta noite. Que assim seja. Eu peguei um link anterior, fiz tudo errado aqui, por isso que eu demorei. Muito bom, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mauro, tá comigo? Deu certo hoje, hein, Mauro? Boa noite. Não, mas ontem deu errado porque eu bati num F8 aqui do teclado e ele desliga a câmera. Eu descobri hoje. Né? Eu tinha que estar envolvido. Vamos lá. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Hoje o nosso encontro, nós vamos estudar, vamos trocar ideias, compartilhar sobre o reverso da liberdade, do livro Imensidão dos Sentidos, e a gente vai tentar colocar alguma coisa de outras obras também. E o que quer dizer o reverso da liberdade, né? Seria, né, a não liberdade, a prisão, né? Mas vocês vão ver que a gente vai falar sobre controladores. Né? Interessante, né? Então, o nosso assunto principal hoje serão os espíritos encarnados e desencarnados que são controladores. Tá? Em primeiro lugar, uma citação do Livro dos Médiuns, que diz assim, que os bons espíritos jamais ordenam, eles não se impõem, aconselham
e, se não escutados, retiram-se. Ok? Os maus, né, são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e permanecem mesmo assim. Então, todo espírito que se impõe, ele trai a sua origem. São exclusivos e absolutos em suas opiniões e pretendem ter só eles o privilégio da verdade. Segunda parte, capítulo 24 do Livro dos Médiuns, item 267, 10. Tá? Para quem quiser, tiver curiosidade de ver no Livro dos Médiuns. Então, o que são controladores? A definição aqui do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed. Controladores são indivíduos que possuem um estilo de comportamento que constrange. O tema, só um parênteses, o tema é muito interessante. Nós gostaríamos que vocês participassem bem hoje, tá? Quem quiser, claro. Então, são indivíduos que possuem um estilo de comportamento que constrange, domina e impõe. Então, por meio de uma simulação, seja ela consciente ou não, tenta forçar alguma coisa, os eventos da vida, para que aconteçam quando e como querem. Então, o maior desatino dos controladores é que, para dominar, precisam, antes de tudo, viver distanciados dos seus próprios sentimentos, né? Que eles acreditam que poderiam deixá-los vulneráveis. Então, não é libertador isso, né? Eles não se arriscam a mostrar como se sentem. Por quê? Porque têm medo de serem usados, né? E desmascarados. Aí escondem os sentimentos. Então tem uma necessidade enorme de ordenar, de ditar ordens, né? E passam anos a fio dizendo a si mesmos que a maneira certa de agir é ter as rédeas de tudo em suas mãos. Ok? Então, como é que agem os controladores, né? Os controladores, pode deixar no anterior, Vanderlei, obrigado. Os controladores, eles fazem o trabalho em segredo, usando técnicas de comando indiretas e passivas. Agem de maneira tão sutil, dócil e educada, que não são identificados como tais. Ok? Vamos ver se vocês concordam com isso. Podem ter consciência ou não do hábito de controlar. Mas uma coisa é certa, esse comportamento faz muito mal a eles, pelo desgaste energético, né, em que vivem. Impacientes e incapazes de relaxar e ficar sem fazer nada. Tá? Vamos guardando aí. Procuram exaltar sua importância pessoal, tomando nomes e sobrenomes imponentes,
para se impor perante os mais desavisados e crédulos, né? Muitas vezes, em sessões mediúnicas, recebemos, muitas e muitas vezes recebemos esses espíritos, né? Alguns se utilizam de argumentos capciosos e aparentemente lógicos, que tornam suas ideias difíceis de ser questionadas. Muitos controlam, expondo fraqueza e dependência. Sabe aquela fraqueza, né? Se expõe, né? Deixando visível fraqueza, né? E dependência. Lamentam e choram, afirmando serem indefesos e vítimas, né? Expondo, então, uma máscara de fragilidade. Né? Pode passar, Vanderlei, por favor. Então, aqui temos uma pergunta. E o que representa essa máscara da fragilidade? Que é um recurso utilizado pelos controladores, né? Ele até coloca aqui que é um recurso utilizado pelos mais poderosos controladores, né? Então, usam qualquer tática desde que funcione. Mas, independente dos planos ou meios, os objetivos sempre são os mesmos, né? Obrigar alguém a fazer o que eles querem que seja feito. Então, são mais doentes ou mais ignorantes de si mesmos do que propriamente maus, entende? Quer dizer, a colocação mal não cabe exatamente, né? São mais doentes, mais ignorantes, né, de si mesmos. Quase sempre vão exigir aquela crença cega, sabe? E não apelam à razão, né? Por quê? Porque sabe que a razão vai desmascará-los, né? Os controladores, além de guardarem uma convicção inabalável de que o comando de tudo e de todos é essencial, né? Ainda são motivados por recompensas, né? Ou estímulos inconscientes que os ajudam além de mascarar, a perpetuar, né, esse jogo de manipulação, de enganar, né, de expor uma fragilidade, enfim, né? E pode passar, Vanderlei, por favor. Então, que desculpe, eu esqueci. Então, pode passar o próximo. Vamos apresentar aqui algumas atitudes mentais que integram esse sistema de sobrevivência desses indivíduos, sobrevivência psicológica, tá? Que são as seguintes. Pode passar, Vanessa. Então, primeiro, eles satisfazem as suas necessidades de poder ou domínio por sentir enorme vazio interior, né? Comumente, essa é né? Esse é o sentimento, esse vazio, e que por isso que eles têm necessidade, né, do poder ou domínio. Confirmam também, segundo, né, confirmam também uma autoimagem deficiente que idealizaram como maravilhosa, né?
Então, fazendo com que se sintam respeitados para se protegerem de uma possível humilhação. 3. Fortalecem seu desejo de impressionar os terceiros, pois se consideram socialmente inadequados. E, por último, tem aquele medo de serem rejeitados ou magoados. Então, nós estamos falando, né, dessa questão, né? Nós vamos encontrar, pode deixar aí mesmo, Andrei, nós vamos encontrar controladores, acho que vocês já entenderam, não só no mundo espiritual, né? Nos encarnados também, evidentemente, né? São tipos autoritários, egomaníacos e principalmente com baixa autoestima. Inseguros, receio de serem manipulados, obrigados a fazer o que não desejam ou ficar sobrecarregados, com enormes responsabilidades. Então, convictos de que a melhor defesa é um bom ataque, tentam impor-se, né? Antes que estes os controlem. Então, reagem ao medo e à insegurança recorrendo ao domínio sobre o próximo e sobre as circunstâncias. E o que acontece? Isso parece, né? Parece amenizar ou resolver os seus conflitos íntimos. Tá? Então, os bons espíritos, como dissemos no início, jamais ordenam, não se impõem, aconselham, e se não são escutados, retiram-se. Né? E nós? Como fazemos? Se estamos num atendimento, numa doutrinação, enfim, né? É para a gente refletir bastante. Né? E a nossa mais devastadora ilusão é pensar exatamente que podemos controlar a vida dos outros. Né? E uma definição de imposição que, como dissemos, o indivíduo controlador, ele se impõe. Né? E imposição é o oposto da liberdade. Né? E extermina, né? Acaba tanto com a independência do que domina, como a do dominado. Daí o nosso título de hoje, o reverso da liberdade. Né? Como agir? Né? Poderia ser uma pergunta que nós faríamos. Né? Apenas escolhendo o autocontrole é que atingiremos a verdadeira libertação. Evidentemente que esse autocontrole ele tem que ser, tem que fazer parte, né, do nosso, vamos dizer, conhecimento, né? Então nós temos que nos conhecermos para entendermos por que agimos dessa forma, né? E então, e com isso nós podemos nos controlar. Então, vamos voltar um pouquinho, né? Aquela questão das forças, né, de caráter,
das virtudes, né? Então, o autoconhecimento nos proporciona nos conhecermos, sabemos no que somos fortes, né? E o que precisamos trabalhar. Provavelmente, os controladores têm muita coisa para trabalhar, né? Mas é através do autoconhecimento que a gente vai conseguir essa verdadeira libertação. E os bons espíritos, então, eles nos ensinam que somos convocados a compartilhar, né, com os outros a efetividade. Eu lembro que isso foi dito na palestra, né, de segunda-feira, ou pelo Mauro, ou pela Manuela, não lembro. Mas compartilhar e não competir, né, não querer dominar, é compartilhar, né? A afetividade e a mútua proteção. Então, nós vamos nos sentir recompensados e não intimidados, quando a gente pode constatar que aqueles a quem amamos têm interesses independentes e autossuficientes, né? Têm virtudes independentes e autossuficientes, né? Então, pode deixar aí, Vanderlei. Então, os bons espíritos, então, são livres porque dão liberdade a todos que os cercam, né? Os bons espíritos. Nós somos espíritos. Podemos ser bons, né? Os bons espíritos são livres porque dão liberdade. Reconhecem a importância de se desvencilharem, né? de afeições possessivas, né? Porque devem respeitar, né, integralmente a condição de todos. Aí vem o respeito, né? Assunto que a gente estava falando antes aqui, que somos seres livres, todos filhos de Deus. Então, os bons espíritos, ou a espiritualidade superior, conforme queiram, né, ele nos ensina isso, que somos convocados a compartilhar, que deveríamos nos sentir recompensados e não intimidados. Então, quando nós delegamos o controle de nós mesmos a outra pessoa, a outro espírito, seja ela quem for, né, talvez estejamos renunciando ao nosso mais importante direito inato, a liberdade, a independência. Então, ela pressupõe dignidade, senso de dignidade, escolha e autorrespeito, né? Sem senso de valorização própria, a gente vai se julgar pior, né? Vai se julgar nulos, né? E aí a gente vai sentir aquele vazio a que nos referimos anteriormente. Isto é uma sensação de não ser. Por isso que Joana de Ângeles, ela coloca para nós que a gente tem que aprender a ser, né? Não é só falar, não, a gente tem que ser e não ter. Não, a gente tem que aprender a ser, né? Então, e essa é a frase final que está no livro da Imensidão dos Sentidos, o que escreveu o Victor Marie Hugo, né? Hugo.
o mais ilustre poeta e escritor francês do século XIX. O pior uso que se pode fazer da liberdade é abdicar dela. Então, essa frase é marcante, né? O pior uso que podemos fazer é abdicarmos dela. E agora, eu queria falar um pouquinho sobre as nossas potencialidades de cunho pessoal, que estão diretamente, né, interligadas com o fato de sermos controladores, menos ou mais ou não, e queremos nos impor. Mas por quê? Porque todos temos potencialidades, né, de cunho pessoal, né? Então, o ser humano possui essas potencialidades, né, que, que são características que dizem respeito à sua individualidade, né, a sua constituição física e mental também. Envolve tudo isso as suas relações familiares, interpessoais, mediúnicas, tá? Então, trata-se da base da nossa vida, nosso ciclo íntimo e privado. Então, quais são essas potencialidades? São sentir, reagir, pensar, comunicar e gostar. Então, são esses. E nós vamos falar hoje um pouco só sobre gostar. Teremos oportunidade de falar sobre as outras potencialidades. Mas hoje nós vamos nos restringimos a gostar. O que é gostar, né? Como nós falamos em individualidade, então, todos nós temos um modo diferente de expressar a afeição, de se dedicar ao outro, de apreciar e sentir-se também apreciado. Uma necessidade e uma capacidade para o amor e o relacionamento íntimo. Então, o que gostar representa? Representa o impulso para o social e o amoroso, expressando gostos, né, preferências e o anseio por beleza e harmonia, né, em mais ou menos, né, nível, mas todos nós temos essa potencialidade, né? E pode deixar essa pergunta. Essa função de gostar é uma função psíquica, tá? E ela diz respeito ao nosso padrão de valores de cada um de nós, né? De desejos, né? De afinidades e de preferências individuais, né? Então, diz respeito ao nosso senso estético, amor próprio, autoestima, e o modo como né? Permutamos, o afeto, né? Cada um tem, né, uma forma diferente de expressar amor próprio, autoestima e afeto, né? Então, representa esse impulso para o social, para o amoroso, bem como o anseio por beleza, harmonia, satisfação, conforto, né? Indica também de nossas necessidades de experimentar prazer, beleza e satisfação por meio dos sentidos físicos, né?
e ainda a necessidade de conquistar e usufruir as coisas que valorizamos, né? Então, estamos falando disso porque falamos de reverso da liberdade, falamos de individualidade, falamos com os espíritos superiores, ou os bons, né? Como é que eles agem, como é que as pessoas encarnadas também, boas, agem, né? Tem que agir, né? Agora, quando essa mesma função psíquica, que é gostar, se expressa de forma negativa, por exemplo, com controle, né? Sendo controladores, né? Sendo melindrosos, invejosos, enfim, aí tem uma série. Quando essa função se expressa de forma negativa, surge o desconhecimento dos próprios gostos, valores, etc. Desconhecemos, né? Porque isso se manifesta de uma forma negativa. Então vai acontecer uma espécie de inibição afetiva. Então não conseguimos compartilhar afeto, né? Vai aparecer autoindulgência, além de exigências emocionais fora da caixinha, né? Agora, quando se expressa de modo saudável essa função psíquica, então é alguém que assume seus gostos, seus valores, né? E essas pessoas são aptas a essa permuta afetiva e tem satisfação com isso, tá? Aí nós colocamos algumas perguntas aqui, e a primeira é essa. Talvez a gente eu possa terminar, porque tem uma outra parte de uma outra obra, mas eu vou citar, então, as perguntas. A primeira são: quais são os meus valores? Você sabe quais são os seus valores? Os gostos, as suas preferências, as suas afinidades? Pode passar a segunda, Wanderlei, por favor. O que você valoriza e estima na vida, né? São perguntas em conjunto com o que acabamos de falar, certo? Outra pergunta, Wanderlei. O que precisamos criar nas nossas vidas para sentir que temos algum valor, para construir autoestima e amor próprio, muito importantes, né? E a última: meu amor próprio é saudável? É suficiente? É maduro? Tá? Então, guarda aí um pouquinho e vamos lá, Wanderlei, por favor. Aí, a gente vai entrar naquele assunto mais famoso do mundo, a reforma íntima. O que a gente precisa, né? Fazer a nossa reforma íntima. E eu queria aqui citar o segredo da reforma íntima, tá? Olha essa colocação, essa citação. Não aguarde perfeição. Realize a sua reforma íntima em clima de paz, porque você terá que viver a encarnação inteira trabalhando nela, né? Então, pode deixar nessa aí, Wanderlei. Eu vou
ler algumas coisas aqui sobre esse assunto. O autor colocou assim: o segredo da reforma íntima. A primeira pergunta que eu me fiz foi: por que não tem espírito puro, né, fazendo palestra ou escrevendo no movimento espírita? Eu devia ter colocado essa pergunta aqui, mas falhou. Então, olha só, por quê? Porque o ideal seria que um anjo estivesse escrevendo e nos ensinando o segredo da reforma íntima. Mas nós entendemos que se trata de uma reserva de mercado. Deixa os bons ali, né? Os anjos ali, né? É uma reserva de mercado. A gente, né? Caso os anjos resolvam fazer palestras, escrever livros e exercer as demais atividades espíritas, nós não teremos oportunidade de servir, né? Porque eles vão ocupar todas as frentes de trabalho e não haverá mais serviço para nenhum de nós. Entendeu? Mas o primeiro segredo da reforma íntima é o seguinte: imagine que você pega um avião e após a decolagem o comandante informa: teremos que fazer um reparo em pleno voo. Reforma íntima é fazer o reparo de um avião que já decolou. Nós precisamos ter consciência a esse respeito. Lembra o primeiro slide? Não aguarde a perfeição, porque faça a sua reforma íntima, porque você terá que viver a encarnação inteira trabalhando nela. Então, você não vai paralisar a sua evolução para fazer a reforma íntima. Você não irá abandonar o seu espaço, o seu ambiente de deveres de trabalho para poder se melhorar. E, além do mais, o fato de ser imperfeito não é uma desculpa para abandonar o seu dever. Muita gente fala: eu sou tão imperfeito, não vou conseguir, né? Pode colocar, Vanderlei, o outro slide? E uma outra pergunta: por que Deus não espera que você se torne perfeito para fazer o que tem de fazer? Né? Pode passar o outro. Né? Porque ele sabe que é fazendo o que você tem que fazer que você se torna perfeito. E a nossa vida, a nossa encarnação, é um meio do nosso aperfeiçoamento. E nós precisamos ter consciência disso, como nós falamos. De modo, né, que se você aguarda ser melhor para trabalhar, a notícia não é boa. Pois é melhor trabalhar e aguardar ser melhor. Né? É a tal coisa do pensamento positivo e do negativo. Enquanto a gente quer pensar positivamente, a gente pensa primeiro no negativo. Por quê? À medida que a gente trabalha, né, o trabalho age em cada um de nós. Né? E sem que perceba, a cada dia de trabalho, na seara do amor, né,
do amor ao próximo, você se torna um espírito melhor. Então, esse é o grande segredo da reforma íntima. Segundo o autor, que é o Haroldo Dutra, e que eu achei que é por aí mesmo. A gente quer ser perfeito primeiro, né? Para fazer. Não. Fazendo o que você tem que fazer, que você se torna perfeito. Então, queridos, agora vamos lá, né? Diante do que vocês escutaram, o que chama mais atenção? O que chamou mais atenção de cada um de vocês? Nesse discurso, nessa literatura. Bem arrisca? Para mim, o que chamou mais atenção é esse final do Ricardo, essa questão de não precisarmos sermos perfeitos, né? Porque às vezes a gente se preocupa tanto em ficar seguindo, de repente, uma cartilha e não é aquilo que vai fazer nos auxiliar a evoluir. Eu acho que a gente fazer o nosso melhor. Qual é o melhor que eu posso fazer agora? E trabalhar, mesmo que seja passos de bebê, né? Baby steps, para ir melhorando a cada dia. Porque as dificuldades vão surgir, nem sempre a gente, de repente, põe uma meta muito, muito difícil e aí se frustra porque não alcançou aquela meta. Então, ter a consciência de que você pode, aos pouquinhos, ir trabalhando e melhorando e crescendo, eu acho que é o melhor cenário do que você se decepcionar e falar, então, não vou conseguir, eu paro. Então, como você falou, Manuela, nós não precisamos ser perfeitos, mas uma pergunta eu acho que a gente precisa ter sempre na nossa mente, né? Eu estou fazendo melhor? Que eu acho importante que a gente olhe ao nosso redor e veja e sinta, né, exatamente o que as pessoas que estão ao nosso redor têm a nos dizer. Porque eu sempre me pergunto, será que eu estou fazendo melhor? Para aquelas pessoas que mais amo? Para aquelas pessoas que eu não tenho mais proximidade? Porque não é que não preciso me preocupar em ser perfeito. Eu não vou ser perfeito, jamais. Mas perfeito em relação a que e a quem. Eu acho que isso é importante a gente trazer. Eu estou. Travou. Travou. Cheguei? Voltou não? Não. Não. Marcelo congelado. Assim. Bom, vamos continuar. De qualquer forma, acho que o que o Marcelo queria dizer é exatamente essa referência, né? Perfeito em relação ao quê? Né? Então não dá para... Né? Voltou. Voltou, Marcelo, agora. Voltei. Bem-vindo de volta. O computador caiu de novo. O computador está com algum problema que eu ainda não descobri qual é. Ele se joga, né? Se joga. Falou em perfeição, ele já fica meio que nervoso. Depressão, seu computador está depressivo. Depressivo, exatamente. Deixa eu falar uma coisa, Marcelo, sobre isso aí. Na reunião de ontem, a Bia e a Dora estavam, e nós discutimos um texto do De Luca, que eu acho que cabe um pouco para a reforma íntima. Que fala da vida perfeita, de relacionamento perfeito, tudo, mas serve também. Nós não vamos ser perfeitos, mas isso não nos impede que nós sejamos bons o suficiente para o momento da sua vida. Eu acho que aquele texto
É o sorvete de palito do livro do José Carlos de Luca, Dentro de Mim. E ele fala nisso, que não adianta você esperar a perfeição de nada, mas tudo pode ser bom o suficiente, inclusive você, no seu desenvolvimento, desde que você tenha isso na cabeça, porque ser perfeito, né, é complicado, né? Então, eu acho que ontem, não sei se a Dória e a Bia concordam comigo, aquele texto pode se aplicar nessa história da nossa evolução dentro da reforma íntima. A Sueli também está aí, viu? Sueli, você escutou também, né, Sueli? Então, eu acho que ele não fala exatamente na reforma íntima, fala da vida, sim, mais da vida perfeita que muitos esperam e por isso, às vezes, se revoltam com a vida, né, que nunca é perfeita do jeito que ela é. Mas a gente tem que saber que a gente também não é perfeito do jeito que a gente acha que é. Aliás, a maioria acha que não é. Mas podemos ser bons o suficiente em cada momento da sua vida. E isso cada vez vai melhorando, eu acredito. Uma hora o bom o suficiente vai beirar a perfeição. Tomara. Né? Perfeito. Não, e o que é importante é no tema central, né? É que assim, nos perguntarmos o tempo todo se nós não estamos sendo espíritos controladores. Será que a gente não está querendo que as pessoas façam exatamente aquilo que a gente gostaria de fazer, que fizesse? Acho que essa é uma pergunta, essa é uma questão muito importante que a gente não pode perder o ponto de vista. Ou seja, nós já estamos exercendo, ou nós temos a ideia de ser controlador. Eu quero muito que meu filho, meu neto, meu isso, aquilo, seja desse jeito. E aí eu começo a articular de várias formas diferentes para que ele faça daquele jeito. E aí a gente usa a nossa capacidade de persuasão e tudo mais para fazer com que isso aconteça. Essa é uma pergunta que a gente precisa o tempo todo se fazer. Como que o outro se sente feliz? Que lugar ele se sente feliz? Porque às vezes não é o mesmo lugar que você se sente feliz. Então, quanta ansiedade, quanta coisa ruim não está acontecendo nesses tempos, quando eu digo tempos, é esse século, o século passado, o final do século passado e esse século, onde você vê ainda famílias tentando coagir seus filhos a fazer estudar determinadas universidades, fazer determinados trabalhos, porque aí a gente traz a questão do sucesso, traz a questão do... E as pessoas se sentindo infelizes, né? Então, esses são espíritos que ainda estão num processo de rudimentar, né? De não respeitar, como o Ricardo falou, as suas potencialidades, as suas forças de caráter, as suas virtudes. Você veio aqui com determinados padrões de valores, né? E como o texto diz, que você não cumprindo isso, você fugindo disso, colocando máscara, você já está sendo um espírito controlador quando desencarnado. É esse o exercício que a gente tem que o tempo todo estar fazendo. Porque parece que os espíritos controladores eles são espíritos encarnados hoje que serão espíritos controladores amanhã quando desencarnados. E é isso que a gente precisa, não pode perder o ponto de vista, sempre. Né? E eu vou sempre bater nessa tecla. Porque não está longe de nós, não está distante de nós, está próximo de nós. Essa questão. E pensar nisso é fundamental. Olhar ao nosso redor e ver assim, quem são os espíritos controladores? Esses espíritos que estão muito próximos de nós e que querem, e que acham que tudo que eles pensam é o melhor para todo mundo. É o certo para todo mundo. Esses espíritos são aqueles espíritos que desencarnados, eles vão dar receitas para todo mundo. E aí eles estão muito próximos de nós e a gente precisa olhar para isso sem medo de entender o que eu não posso e o que eu não devo fazer, né? O que eu devo ser efetivamente. Eles nos ensinam muito, esses espíritos que estão próximos de nós. E nós mesmos, né? Também olhar para dentro de nós e saber se nós não somos isso. Vejo muitos, né? A gente estava conversando aqui antes de começar, eu estava conversando com a Manuela, e ela estava muito feliz que os familiares dela entraram para escutar a palestra dela na segunda-feira, a mãe dela especialmente. E assim ela disse, aos poucos eles vão vindo.
Essa é a frase mais bonita. É aos poucos. Porque o que te faz bem não quer dizer que o outro tenha que vir, porque fará bem também, né? Você pode afastar. Então, essa paciência, essa serenidade, essa paz interior, eu digo assim, eu estou cumprindo a minha parte. Cada um tem a sua chance de cumprir a sua parte. Aí eu estou tentando me libertar dessa questão do controle. Porque boa parte daqueles que entram no espiritismo, eles trazem um fanatismo muito grande, eles querem angariar todo mundo, eles querem que todo mundo seja espírita. Ah, vem, vem, você vai gostar, porque fulano, porque a palestra, porque isso, porque aquilo. Mas nem sempre isso vai tocar, né? Porque precisa de uma necessidade interna do indivíduo, da pessoa. Se ela não sente essa necessidade, dificilmente ela vai se encantar. Aliás, ela vai vir só para ver o que está errado, né? Na maioria das vezes. Então, acho que é por aí a pergunta que fica no ar. Fala, Ricardo. A Sônia. Fala aí, Soninha. Eu estava ouvindo tudo e eu tô pensando que a questão da perfeição, do controle, está muito ligada ao medo da rejeição. Então, se eu me sinto rejeitada, eu vou criar máscaras e artifícios para me apresentar de uma forma que eu considero mais adequada. Uhum. E, então, o que nós podemos fazer, como agora você falou, no caso da Manuela, com familiares, com amigos? É a questão de ajudar de uma forma sutil. Então, se eu olhar à minha volta, além de tentar observar a minha parte controladora, de reconhecer o que me leva a ser controlador e tentar trabalhar isso, é talvez acolher aquele que você considera, que eu considero controlador, acolhê-lo. Talvez com o acolhimento, o controlador vai se despindo dos artifícios que ele usa para ser aceito e ser aceito como ele é. A questão do eu sou o que sou. Então, talvez treinar esse acolhimento no meio mais próximo, para mais tarde a gente conseguir fazer isso num atendimento fraterno ou numa manifestação de algum espírito, para você identificar as características dele, se ele é mascarado, se ele é controlador. Então, é bem o que a Manuela falou, é aquela frase do cérebro, o exemplo arrasta. Então, se você acolher, você mostrar que, mesmo não concordando com algumas coisas, você o aceita, quando eu sou aceita, eu me dispo, eu sou mais verdadeira, né? Eu acho que o acolhimento aí é muito importante. Sem dúvida alguma. Acho que essa é a nossa missão, né? Fazer esse acolhimento o tempo todo, né? Ser de alguma forma acolhedor. Né? É isso que é importante, sem dúvida. Concordo plenamente com você. Concordo mesmo. Quem mais gostaria de falar? Só Pode queria falar. colocar, antes de alguém falar, nós estamos falando também, né, desse fluxo, né? Uhum. Do fluxo, né? Segue o fluxo, né? Segue o fluxo. Você não precisa ter, assim, grandes, sei lá, se recolher um ano para pensar no que você vai fazer, né? Para você melhorar. Não, segue o fluxo, né? Então, cria a sua identidade, né? O seu propósito. Então, acho que é por aí, né? E você tem que olhar, isso eu não abro mão, sabe? Olhar para aquilo que você tem de bom. Quer dizer, você se olhar no espelho, falar, o que eu tenho de bom? Assim como quando você está junto com outra pessoa, você tem que sempre, sabe, entender aquilo que a pessoa tem de melhor, né? Procurar saber, de alguma forma, o que a pessoa tem de melhor. Porque se ela está tentando se melhorar, né,
ela tem uma identidade, um potencial, assim como você, né? Então a gente tem que deixar, sabe, esse medo, né, de agora eu vou fazer a reforma íntima, eu vou começar segunda-feira, e deixa para outra segunda. Mas você nunca vai começar, porque não tem o que começar. Já começou, né? Então, mais ou menos isso. Perfeito. E uma coisa que, né, reforçando isso que você está trazendo, né, a não forçação de barra, que eu acho importante, é que, assim, ele cita, né, que os bons espíritos, quando não escutados, eles simplesmente se retiram. Ponto. Não adianta a gente ficar querendo forçar a barra, porque a pessoa não entende por que, que ela sofre, por que, que ela está sofrendo tanto. Então, não adianta a gente querer estar no tempo dela, estar no conhecimento dela, estar no momento dela, estar no entendimento dela, e respeitar isso é muito importante. Eu acho que isso me chama muita atenção, né? Sejamos melhores com os outros, né? Que é isso que a Sônia traz. Vamos simplesmente acolher e permitir que a pessoa continue na sua ignorância, mas se ele for bem acolhido, num determinado momento, ele vai querer escutar, ele vai desejar uma intervenção, um aconselhamento, uma ajuda, algo que possa efetivamente mudar o padrão vibratório dela. Então a gente tem que aprender a fazer isso. Não acho que seja tão fácil. O exercício é sempre aqueles que estão mais próximos de nós. Aqueles que estão bem próximos de nós. Alguém quer falar? Alguém tem alguma coisa? Eu quero falar. Pode falar, Beatriz. É o seguinte, eu achei legal que na explicação que o Ricardo estava dando por último, quando ele falou assim, né? Assim, primeiro a gente tem que ficar largada essa mania de falar, eu vou começar a reforma íntima. A reforma íntima é todo dia, em cada atitude, em cada situação que a gente vai verificando no dia a dia da gente. E outra coisa é essa coisa da gente buscar olhar sempre o lado bom da gente e também, quando estiver do lado das pessoas, procurar olhar isso. Porque se a gente começar a fazer esse exercício assim com mais persistência, a gente vai, primeiro, deixar um lado que é bastante comum em todo ser humano, aquela coisa de você sempre ter um olhar de julgamento, normalmente, em quase todas as situações, né? E também, e às vezes quando você também tem esse olhar de julgamento para o outro, na verdade, você também tem esse olhar, muitas vezes, para com você mesmo, então tem aquele excesso de crítica, não que você não tenha que ter nenhum tipo de crítica, isso é necessário e é positivo, mas não ser só ter a crítica pela crítica, né? Então, assim, você procurar olhar para o seu lado bom e conseguir quando você faz isso, você vai automaticamente começar a exercer essa coisa de pôr isso a serviço do outro e a serviço de você mesmo. Aquela coisa que eu até comentei isso ontem também, e que eu penso sempre muito na história da parábola dos talentos, né? Que a gente não veio sem, a gente tem e tem que multiplicar eles, né? E se você faz isso e começa a olhar para o que o outro tem de melhor, você deixa esse lado de julgar e você começa a fazer com que o outro também possa crescer, porque ele vai se sentir aquilo que a Sônia estava falando, ele vai se sentir melhor acolhido e vai começar, de alguma maneira, a desabrochar. Mas é claro, também concordo com você, é um negócio, é um exercício, é uma situação que não é simples, mas se a gente começar a observar isso
e paulatinamente, todo dia insistindo nesse tipo de atitude, a gente vai se melhorar e vai contribuir para a melhora do outro também. Perfeito. Isso aí. Muito bom. Aí olhando assim como um exercício mediúnico, né? Então estamos lá recebendo os espíritos na nossa casa espírita. E aí como que a gente identifica esses espíritos controladores? O que ficou aí nessa explanação que o Ricardo falou? Como que você identifica esses espíritos? Você consegue identificar? Porque eles criam muitos subterfúgios, né? Pelo que foi exposto aí. E é verdade, eles criam muitos subterfúgios. Mas como é que a gente faz? Não sei, acho que talvez uma coisa é aquela coisa de a pessoa está querendo impor demais a sua opinião sempre, achar que é sempre a verdade só está com ela, como se a verdade fosse alguma coisa assim que você pudesse pegar e se apropriar daquilo. E ao contrário, não fosse uma coisa que ela, na verdade, ela é construída e reconstruída todo o tempo, né? Isso é uma das maneiras. Mas o texto, eu fui acompanhando, o Ricardo vai falando, e eu tenho, né, como acho que muita da gente também tem, o livro lá, A Imensidão dos Espíritos, e ele vai falando uma sentido, né? Ele vai falando uma série de coisas assim bem pontuais, mas que são contundentes mesmo quando você está tratando de alguém que é controlador. Legal. No fundo, essa pessoa também que é controladora, talvez uma maneira de pensar é uma pessoa que não, ela é bastante insegura normalmente. Assim. Boa. Acho que é uma das coisas que você percebe. Boa. Deixa eu te colocar uma coisa, para provocar um pouco mais a todos vocês aí. A gente sabe ali de um médium que é bastante controlador, que gosta de controlar tudo e a todos. Você acha que o padrão vibratório desse médium para também receber um espírito controlador é alto ou é baixo? Um espírito que é controlador. Um espírito encarnado, um médium encarnado, que é uma pessoa controladora, que gosta de controlar tudo. Quer tudo no controle. Você acha que o padrão vibratório dele está mais para espíritos de luz ou para espíritos controladores como ele? Normalmente está mais para espíritos como ele, né? Essa é uma questão, a importância do entendimento de quem você é se você quer se desenvolver enquanto médium. Entende? Esse é o cuidado que a gente precisa ter, porque a mediunidade é um fato, né, que nos é dado. E aí, nos é dado diante das nossas fragilidades. E qual é a sua fragilidade enquanto médium? Você já se fez essa pergunta? Porque se você está fazendo e vai buscar a sua reforma íntima, e você quer desenvolver a sua mediunidade com maestria, com qualidade, com tudo que for possível, você precisa primeiro ter esse autoconhecimento. Que espírito eu sou? Eu tenho muita vaidade, eu gosto de controlar, eu sou persuasivo, eu sou assim, eu sou assado. Então, isso é se despir do orgulho, se despir de tudo para poder começar a entender o que é um trabalho espiritual. Eu acho que a gente se perdeu muito nisso, a gente se perdeu demais. Boa parte dos centros, aí tem literatura falando sobre isso, que a gente já viu várias vezes. Muitos centros eles vão se quebrando, né, se esfalfelando por conta dessas vaidades, por conta dessa falta de entendimento de que espírito eu sou encarnado e que médium que eu acho que sou. E aí eu acho que sou esse médium e eu estou fazendo exatamente ao contrário, o reverso da liberdade. Eu não estou tendo isso. Desculpa, Beto. Pode falar. Não, eu estava te ouvindo. Tá. Vocês concordam comigo ou não?
concordo, porque o que você está falando aí, se eu entendi bem, se você não buscar esse autoconhecimento, você não buscar se conhecer, você não vai conseguir se você não se identifica corretamente, você não vai conseguir saber exatamente que Você tipo está num padrão vibratório, né? Você está num padrão vibratório. Então você precisa identificar qual é esse padrão vibratório que você está. E a partir do momento que você tem essa capacidade de entender o padrão, que você tem um padrão que não é um padrão de iluminação, porque a gente está aqui, eu vou começar a me questionar, né? Se eu não estou diante de um espírito que está no mesmo padrão que eu, que não está. Então, basicamente, quando você está numa sessão mediúnica, quando você está, né, e você recebe espíritos de muita luz, que ali estão espíritos de muita luz, você sente, mas não o médium sente. Muitas vezes, só o médium sente. Todos sentem os espíritos de luz. Todos sentem. E aí, alguns insistem em dizer, não, mas era um espírito de muita luz. Espírito de muita luz não dá para passar despercebido, né? Você não consegue, por menos sensível que você seja. Por menor que venha a ser a sua sensibilidade, é incrível como ele envolve todo mundo, porque ele é um espírito que envolve. Tá chocado, Maurão? Liga o seu microfone. Tá sem áudio. Liga o seu microfone. Não, chocado não. Eu tô pensando. É porque eu acho que eu vou misturar um pouco as estações, mas eu vou perguntar. Quando a gente entra no centro espírita, numa sessão mediúnica, a maioria, eu acho que pensava, eu acho que já não penso mais, que você recebe um espírito para controlá-lo, né? A gente sempre pensa nisso. O espírito vem, o doutrinador vai controlar o espírito. Então, será que a gente não tem que ter um perfil meio controlador num trabalho mediúnico? De espíritos fugiu. Obsessores. Aí você está fazendo uma mediúnica para doutrinação. Isso é diferente. Tá. Então, isso é diferente. Para doutrinação é outra coisa. Estou falando de espíritos de luz. Que aí entram alguns espíritos que forjam, que criam essa máscara que é de luz, trazendo muitas vezes serenidade, muita tranquilidade, ele tem um discurso envolvente, mas na realidade é um discurso vazio, é um discurso que que só a pessoa, só o médium sente muita luz, né? E o grupo não sente essa luz toda. Então já é um sinal de que a gente precisa tomar cuidado com essa questão. Se todo mundo sentiu essa luz, se todo mundo sentiu esse envolvimento. Manuela está aqui fazer uma pergunta. Por favor, Manuela. Na verdade, é uma reflexão sobre o que você falou. Eu acho que, além de ter essa análise, essa percepção no trabalho mediúnico, eu acho que a gente consegue exercitar muito no dia a dia. Né? Assim, eu percebo isso comigo. Então, se você está numa vibração boa, parece que tudo está fluindo bem no seu dia. Aí, de repente, tem uma coisa que começa a te incomodar, você começa a ficar irritado. É como se tivesse uma interferência nessa sua frequência positiva, né? Isso eu percebo que às vezes acontece. E hoje, para mim, é mais fácil ter essa percepção. Opa, mas espera aí, por que eu estou vibrando assim? Por que não está legal? Né? Não tem nenhum motivo racional para essa mudança. Então, às vezes, parar, respirar fundo, aí eu vou ouvir uma música, me acalma, vou fazer uma meditação, né, que vai elevar essa frequência vibratória, porque era algo que, de repente, passou e veio incomodar. Não quero vir incomodar. Eu estou bem, vou voltar a ficar bem de novo. Então, eu percebo esses desafios, né, mesmo assim, aqui no grupo é mais difícil sentir isso, mas, por exemplo, no dia mesmo, na rotina, às vezes você sai correndo para resolver alguma coisa,
né? E aí você, mas eu estava bem porque de repente agora eu estou ruim, né? E perceber, acho que eu conseguir perceber isso é muito bom, porque às vezes você entra nessa frequência mais baixa e vai piorando. Porque você começa a vibrar coisas, né, que não são boas, às vezes um medo, uma insegurança, e aí que não, isso não me pertence, vamos voltar para a frequência positiva. Né? Bom, é isso mesmo. É isso mesmo. E a gente se conecta, né, com mais intensidade com esses padrões que a gente às vezes vai para o centro espírita, achando que a gente está em elevação e não sei o que, pipipi, que a gente está lá. E só que na realidade a gente está muito na vontade de controlar, de fazer, né, de comandar, de estar todo de um conjunto de elementos contrários à tua proposta verdadeira. Então isso você às vezes vai receber uma sutileza muito, vai ser tão sutil que você só vai ver o mal que te faz com o tempo, que esse tipo de postura faz com o tempo. Então esse cuidado a gente precisa ter o tempo todo, a gente precisa estar conversando o tempo todo sobre as mensagens que estão vindo, aquilo que a gente está sentindo, quais foram as sensações que nós tivemos e não que eu tive. Então, assim, o que eu tive, eu preciso confirmar com outras pessoas se é isso mesmo, se a gente está indo pelo caminho certo, se isso é uma coisa legal de levar adiante. Então, por aí vai. A gente está nesse preparatório, porque em breve a gente vai se encontrar e vai fazer isso, né? E vai ver como que isso acontece na prática, e nós vamos lembrar disso, né? E nós vamos ver, nós vamos perceber, assim, quantas pessoas se esquecem disso, né? Olha, vamos pensar o quão importante é refletir sobre essas mensagens. As mensagens não podem ser banalizadas, elas precisam ser refletidas, elas precisam ser trazidas. Se ela está sendo trazida pelo plano superior, a gente precisa se aprofundar. Por que trouxe? Para quem foi isso? Qual a importância disso? A gente precisa começar a ter um pouco mais de acuidade, de cuidado, e não banalizar assim, o mediúnico, né? A mediúnica é qualquer coisa. A não ser no trabalho de cura e no trabalho de obsessão, que é diferente. Mas na hora que a gente está naquele momento de iluminação, naquele momento de energizar o grupo, as pessoas, né, de buscar essa conexão com os nossos mentores espirituais, prestar atenção se nós estamos com aqueles que realmente nos são afeitos, né, que gostam de nós ou querem nos prejudicar. Dorita, bueno. Só complementando que para fazer um bom acolhimento, como foi falado até agora, nós temos que ter autoconhecimento, amadurecimento e muito respeito pela pessoa que está do lado. Muito respeito. Já foi falado, sem pressa, humildemente, que as coisas, dessa forma, as coisas vão acontecer também naturalmente, né? Você estando bem equilibrado, amadurecido e respeitando o outro espírito que tem do lado, as coisas fluem naturalmente, né? Sem dúvida. Sem pressa, no momento certo. Perfeito. Cada palavra tem que ser bem colocada. Às vezes não precisa fazer uma frase comprida. Só com uma palavra você consegue acalmar ou chegar até outra pessoa. E isso se faz com amadurecimento e respeito pelo próximo, né? Sim. É amorosidade, né? Como o nosso mestre sempre diz aí. Tem que ter amor por tudo. É isso aí. Mas tem que ter um campo de confiança, um campo de tranquilidade e serenidade de que nós todos estamos aprendendo. Ninguém está numa posição maior ou melhor que o outro. Todos nós. Então discutir, né? Sempre estar conversando
sobre as questões que está ali afetando o grupo naquele momento é muito importante. Sabendo que estamos todos no mesmo barco, né? Isso, né? Uns de um lado, outro do outro. Mas estamos interagindo, aprendendo, nos ajudando, nos ensinando um com o outro, né? É isso aí. Gostei dessa imagem. Estamos no mesmo barco. Pode ser que estamos equilibrando, né? Um de um lado e outro do outro, mas estamos no mesmo barco. É isso aí. Muito bem. Excelente. A gente está buscando o equilíbrio, né? Nessa imagem que a Dora trouxe aí. A gente está buscando o equilíbrio. Bem legal mesmo. Bem bom. Gostei dessa imagem. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Algum pensamento, alguma reflexão que veio por aí? Marcelo, uma pergunta mesmo, assim, uma dúvida minha. Hoje foi falado, né, sobre esses espíritos controladores e o espírito de luz. Quando a pessoa encarnada, ela, num trabalho mediúnico, ela recebe esse espírito desencarnado, ela não consegue perceber, por exemplo, ela tem que ter a opinião do grupo, tudo, mas assim, pela sensação de bem-estar dela, ou de um incômodo, ela não tem como ela perceber isso? Às vezes sim, às vezes não. Depende muito da situação que você está. Nós passamos por situações de altos e baixos, a gente não tem uma estabilidade, né? Então, dependendo da posição, do momento que você está na vida, você às vezes pode sofrer algum tipo de assédio. Mas assim, eu tô levantando isso, mas isso não é uma coisa que me preocupa. Mas para a gente tentar, assim, entender que desmistificar um pouco as reuniões espíritas, né? Que elas estão ali, a gente está ali para servir ao próximo, né? As pessoas que pedem ajuda, e isso nós vamos fazer com maestria. Isso sempre a gente vai conseguir, porque os espíritos de luz estão... Agora, prestar atenção quando a gente está naquele momento de muita exaltação ao grupo, né? Que a gente está muito feliz com as coisas, com os resultados que a gente está conquistando. Esse é um momento bastante delicado, né? Aí os espíritos bagunceiros, os zombeteiros e tudo mais, eles gostam de mostrar para nós, né? De colocar de novo nós no lugar. Que eles criam um ambiente para que nós possamos nos desarrumar. Então, não, eu não tenho essa experiência, né? Mas assim, a experiência que eu tenho, né? Que é a do passe, uma coisa assim, eu observo, né? Como eu me sinto, e uma coisa que eu observo muito bem é que o dia que eu trabalho no passe, eu tenho uma qualidade de sono muito superior, né? Sim. E aí eu fico pensando, aí será que trabalhando num trabalho assim mediúnico, eu não vou ter essa sensação, né, física de quando o trabalho tá bom ou não tá bom? Nem sempre, pode né? Pode ser que sim, pode ser que não. Tá. Depende. Tá. Depende muito. A maioria das vezes acredito que sim, tá? Mas são trabalhos diferentes. Depende do como vai mexer com você, porque tem sensações físicas diferentes do passe magnético. Você vai receber cargas. Mas assim, aí, porque daí a gente fica sem nenhum parâmetro para saber se, né? Não, tem sim. A gente tem parâmetro. Tem. Esse que é o parâmetro que a gente está criando aqui. O parâmetro é exatamente a discussão que você vai trazer para o grupo. Quem vai te dizer exatamente se isso é ou não é o tempo, é o tempo e as sensações que vêm a posteriori. É isso que você falou, por exemplo, o sono, a semana. Aí você vai adquirindo confiança e entendimento de que o teu trabalho está sendo desenvolvido de uma forma adequada e certa e correta, entendeu? E o grupo vai dando essa ajuda, esse suporte, exatamente. Essas discussões aqui, é por isso que eu falo, sempre precisa ter um campo de confiança para que a gente faça um trabalho com maestria, que o trabalho ele flua com toda a sua beleza, né?
Porque se a gente tem a vaidade, se a gente tem, não, eu tenho certeza que isso aqui foi o espírito trouxe isso, que o espírito trouxe aquilo, essas certezas que a gente precisa começar a desconfiar delas e que está aqui, né? Eu não estou falando nada novo, está aqui. E que é muito usual, é muito comum quando das manifestações mediúnicas essas certezas aparecerem. Que eu sempre pedia para guardar, assim, guarda, não é assim, né? É o tempo que vai dizer, é a pessoa que está sendo tratada que vai dizer, não somos nós, né? Nós somos apenas veículos disso. Então, isso é que a gente tem que o tempo todo discutir. É desconfortável, né? É muito desconfortável, porque quem desenvolve a mediunidade tem certeza de que está recebendo aquilo é verdadeiro e é verdadeiro, mas a gente não está falando se é verdadeiro ou não, a gente está questionando o tipo de espírito que está sendo recebido. Que espírito é esse que está vindo? Né? Ele é um espírito que está despido, que está sem máscara, ou ele está com máscara? Né? Porque para eles, espíritos, é muito mais fácil colocar as máscaras a partir do momento que você tem as sensações, para ele é mais fácil. Ele transmitir e transferir sensações para você. Então, isso é mais isso. Entendeu? Entendi, obrigada. Marcelo, uma dúvida. A gente vai trabalhar num grupo. A gente vai ter os espíritos protetores da casa, do grupo, todos trabalhando em conjunto em prol desse atendimento. E os médios estão trabalhando na reforma íntima, em se conhecer, em melhorar, quer dizer, para ter essa sintonia sempre mais positiva, para fazer essa atração melhor. O fato de por exemplo, o que você citou, um sorveteiro chegar, é no sentido de fazer esse grupo crescer, aprender, e não para atrapalhar o trabalho. Quer dizer, não é que é uma coisa ruim. Não. Está vindo só para estragar, ele está vindo para ensinar a gente. Isso. Né? Existe uma permissão, e outra. A gente está em padrões vibratórios diferentes. O grupo não tem homogeneidade, nunca terá homogeneidade. Né? Então, como eu disse para Denise, a gente está às vezes numa situação de extrema elevação e em outros momentos a gente não está em extrema elevação. E isso vai nos trazendo ensinamento, né? Esses espíritos que, de repente, querem ali tentar perturbar o trabalho, eles estão trazendo ensinamento para o grupo. Né? A gente vai identificando cada vez mais rápido que espírito é esse que está vindo. Eu sempre me lembro que algumas situações, quando a gente está em reunião mediúnica, quando chega um espírito de luz, é impressionante, quando tem ali um espírito de luz, é impressionante as sensações que todos passam. Entende? É muito forte, é uma coisa assim, de uma intensidade, é uma sensação de que você sente a presença e você não precisa ter nenhuma mediunidade, você não precisa ter nada, você vai sentir essa presença ali, de tão forte, tão intenso que é. Assim como espíritos de muito pouca luz, a mesma coisa, você vai também sentir, né? Então, olha, que interessante. Tanto um extremo quanto o outro, a gente vai sentir essa energia presente e fortemente, né? Todos, né? Dificilmente um não sente, vai sentir. E aí o que a gente faz com isso? Essa que é a questão, é como que nós vamos lidar com essa que precisa de maturidade, que precisa de entendimento, de amorosidade de uns com os outros, entendeu? Não fazer o julgamento da mediunidade que a pessoa tem, mas a pessoa também permitir questionamentos, permitir que, olha, vamos questionar, vamos pensar nisso, né? Acho muito importante nós nos questionarmos. A Dora levantou a mão? Pode falar, Dora. Lembrando de nosso trabalho de quinta-feira, que você falou que quando os espíritos são bons, todo mundo sente alguma coisa, né? E quando são ruins também. E o que acontece? Quando o grupo está integrado como o nosso era, apesar de ser heterogêneo, a gente consegue se equilibrar com esses espíritos ruins, né? Sim. É a experiência que eu tenho da quinta-feira, né? Porque a gente está unido, com força, com amor, com fé, e
é difícil derrubar, né? É difícil Exatamente. derrubar, apesar de ser heterogêneo, porque somos heterogêneos, como o Marcelo falou. Mas É isso mas aí. é interessante. As duas pontas são muito interessantes. Então, o que é o limbo, a parte difícil, a parte que deixa a gente confuso, é essa parte central, essa parte que fica no meio, que você não sabe em que lugar esses espíritos se posicionam, entendeu? Eles estão... Esse é o complicado. Marcinho levantou a mão, Marcinho? Marco, falei. Levantei. Esses espíritos que vêm também nas reuniões mediúnicas, Marcelo, vê se eu estou certo. Quando é permitido eles virem zombeteiros, para atrapalhar, para eles poderem ser tratados e encaminhados também para a evolução. Sim, sim. Então eles não vêm ali só para bagunçar, são Não. permitidos virem para poder ser doutrinados e ser encaminhados para Exato. os É hospitais, fundamental para as isso. escolas. Então, eles estão ali para isso, né? Eles vieram para isso. São Mas permitidos para isso, né? É, É permitido É. eles chegarem ali, Então, senão eles não viriam. Estão para receber alguma coisa, né? Não é só para intuito de Não. bagunçar, é para poder depois ser encaminhado, né? Sim. Como exatamente. nós vimos na quinta-feira diversas vezes esse tipo de coisa. Sim. Não, e é interessante, né? A gente conseguir identificar, né? O mais difícil é fazer a identificação. De quem Esse são é o problema. Esse é o problema. E gera uma insegurança nisso que grande tá. para a gente. É nisso que é, né? Principalmente quando são pseudo-sábios, né? Então você vai ter uma pleia de espíritos que são complicados de você identificar. É nesses espíritos que a gente tem que... Óbvio que eles estão ali para serem ajudados, né? Eles estão no lugar para serem ajudados. Mas eles têm a inteligência de nos persuadir, né? De nos desenvolver. Esse que é o... eu acho que é isso que a gente está falando, né? Do cuidado que a gente tem, da cuidado de identificar que ele está ali para ser servido, né? E não para servir. Porque normalmente ele vem para servir, né? E na realidade ele precisa ser servido. Essa que é a dificuldade que a gente tem de entender. É difícil identificar, né? Ele vem todo mansinho, todo... exatamente. De repente vira... Quantos a gente não encarou assim, né? Fala assim, fala, você não tá aqui para isso não, né? Assim, peraí, né? Muitas vezes, né? Muitas vezes. E principalmente, né? Esses que estão em muito sofrimento e tal, porque, nossa... Mas enfim, o legal é que a gente saiba lidar com isso. Né? Não é nada fora da caixinha. Mas é legal que a gente tenha o entendimento de que isso pode acontecer. Aí acontece. Ele está aparecendo para você de um jeito, mas ele não é desse jeito. Né? Isso aqui é o bonito. É isso mesmo. Bacana. Obrigado, Márcio. Muito bom. O importante é como você se sente, né? Diante de todo esse cenário, né? Porque isso vai direcionar cada vez mais para uma comunicação, né? Que seja... Porque muitas vezes a gente vê a pessoa dar uma comunicação, mas fala sempre a mesma coisa. Né? Então, isso demonstra algo não está equilibrado. Né? Então, porque isso é um fato, quando você está numa reunião mediúnica e tem ali um espírito de luz nos ajudando, nos amparando, você sente isso. Você sente, você tem aquele pertencimento, você está ali, é a presença ali que você sente. Então, tudo que vai acontecer, que é permitido que aconteça, você vai continuar com aquele propósito, né, de receber aquele espírito, de ajudar, enfim. Porque muitas vezes a gente entra numa reunião mediúnica, mas parece que a gente não está pertencendo àquilo, né? Então, aí
pode acontecer tanta coisa, né? Porque assim como nós falamos aqui no começo, né? Se só os espíritos perfeitos é que dessem comunicação, né? Fizessem palestra, né, tal, né? A gente não ia ter condição de... Estavam fora desse jogo, né? Estamos fora desse jogo, estamos lá, observadores passivos, né? O que eu faço agora? Né? Aí. Vamos lá, vamos fazer o encerramento, são 9h33 já. Vamos pedir, nesse momento, agradecer profundamente aos nossos mentores, e se alguém quiser fazer uma oração, alguma coisa, eu deixo o momento final para quem desejar. Mas agora é o momento de pedir aos nossos espíritos, aos nossos mentores espirituais, para que todos os nossos sentimentos sejam condensados, levados à esfera superior, para que possamos fazer o trabalho de expandir toda essa energia que envolve esse grupo para os lares que estão necessitados, para os enfermos, para todos aqueles que estão em sofrimento e que sabemos que precisa disso que ora estamos recebendo. A nossa generosidade não é generosidade, é um trabalho árduo e intenso, de fazer com que esses espíritos de luz que nos cercam possam desenvolver seus trabalhos junto a tantas famílias que precisam dessa energia que agora oferecemos quando nos juntamos em oração, quando nos juntamos em nome do Pai. Que cada ser que está em sofrimento possa receber essa nossa breve oração, esse sentimento real de desejo profundo de ajuda que este grupo se propõe. E que cada um de nós tenha a certeza que ao lado tem o nosso mentor espiritual, que está nos fortalecendo, nos dando todo o amparo necessário para que tenhamos uma noite muito tranquila, muito serena. Que possamos continuar o trabalho, mas junto a esses espíritos de luz que nos cercam. E que tenhamos dias de muito fortalecimento, de muito engrandecimento espiritual. E assim, Pai. Nós entregamos essa noite com gratidão profunda. Um grande obrigado por mais uma vez estarmos juntos nesse propósito de crescermos e de acharmos um caminho de fortalecimento da nossa vida espiritual. Se alguém quiser fazer uma oração final, eu abro o espaço para isso. Marcelo, seu áudio está desligado. Se você está falando, não dá para ouvir. É assim, então, inspirados pela sua presença, pelo seu amor, que nós pedimos a permissão
aos mentores desse trabalho em especial, aos mentores do SPI e aos nossos mentores, para encerrarmos a reunião de hoje e continuarmos juntos nessa ligação de amor e de fraternidade.